Eu sou o monge Geden, né, da tradição Kadampa, e estou morando aqui em Itajaí há poucos meses, né, e estou aqui em Itajaí, Camboriú. Há quem diga que o budismo é uma religião e há quem defenda que seja uma filosofia. E ainda os que dizem que simplesmente é um modo de vida. Afinal, o que é o budismo? Então, de fato, essa pergunta é interessante porque as pessoas olham e ficam sem saber, mas e agora, né? Então, depende, entendeu? Então, por exemplo, no meu caso específico, né, para mim é uma religião porque eu tenho devoção, tenho fé, né, e pratico, né, a ponto de ter me tornado um monge, né, tomado votos de ordenação, né? Para outras pessoas, é uma filosofia, um modo de vida, né? Então, ela se interessa pelo budismo, aprende, né, quais são os pontos principais da nossa crença, né? E aí a pessoa pratica, né, como uma filosofia de vida, né, etc e tal, né? Mas, então você tem uma escolha, né? Você tem escolha, sabe, não é dogmática a ponto de, ou tem que ser assim, ou tem que ser assado, percebe? Então ela dá essa ampla variedade, né? Nós, budistas, por exemplo, rezamos para todos, não só para budistas, entende? Só para nós, ou nossa classe, ou coisa parecida, entende? Então nós rezamos para todos, incluindo os animais, as pessoas que se suicidam, as pessoas que precisam, né? Entende? Então é basicamente isso. Então nós temos um amplo espectro, entendeu? De você aprender muito sobre o budismo e praticar de acordo com o seu tipo de envolvimento. E qual é a essência do budismo? A essência do budismo, né, é fé em Buda Shakyamuni. Buda Shakyamuni, né, ele deu as instruções, né, primeiro, né, ele não foi sempre Buda Shakyamuni. Em vidas passadas, ele era como nós. Aprendeu, entendeu, compreendeu a sua própria mente, né, e aí ele começou a ensinar, né, sobre a nossa própria mente. Entendeu? Então, a essência do budismo, né, é fé em Buda Shakyamuni, né? Então, para ele, é a nossa expressão máxima, né? Tiveram vários Budas, mas Buda Shakyamuni veio nesse mundo, né, para dar ensinamentos, se envolver com ensinamentos. Que não seria o Buda clássico Siddhartha Gautama? Seria, exatamente, né? Então ele veio, né, nasceu numa família, né, normal, assim, né, um rei, né? E aí se tornou um príncipe, o príncipe Siddhartha, né? E que depois de um certo tempo, né, ele então tomou os votos, ele mesmo tomou os votos, né, e se tornou um monge e, né, em seguida alcançou a iluminação. O budismo no mundo ele tem várias ramificações. O senhor pertence a qual delas e no que ela se diferencia das outras correntes do budismo? De fato, né, há muitas tradições, né, assim como também, por exemplo, um pouquinho só que eu conheça, né, no catolicismo, né, eles têm também várias, jesuítas, franciscanos, né, e vários. Então não é surpresa que nós tenhamos várias, né? Temos o budismo indiano, o budismo tibetano, né, o budismo chinês, né, que aí é uma classificação de acordo com a geografia, né? Aí também temos o budismo Hinayana e o budismo Mahayana, né? O Hinayana, ele luta para alcançar a libertação, que nós podemos falar mais tarde. E o budismo Mahayana, ele pratica, né, para alcançar a iluminação. Dentro do budismo Mahayana ainda há, né, outras classes do tipo Vajrayana, né, onde nós praticamos, né, para que a gente consiga fazer o caminho rápido da iluminação ainda nessa vida, praticando o Tantra, né? Mas também há outras tradições, né, em que depende de onde o mestre, né, Buda dava ensinamento e os mestres se espalhavam pelo mundo, né? Então, de acordo com os lugares que as pessoas, esses mestres iam indo, né? E aí criou-se várias tradições, entende? É só isso. Mas a essência é a mesma, Buda Shakyamuni, tá certo? Né? E algumas tradições que se espalham pelo mundo. Então, o Dalai Lama, ele não é, por exemplo, né, o líder de todos os budistas, ele é de uma corrente. Isso, exatamente, boa colocação, né? Ele, embora ele represente, digamos assim, várias tradições, mas não todas, entende? Então, ele, para alguns, né, ele é a figura máxima, suprema, entende? Mas não necessariamente todas, entende?
Libertação e iluminação são palavras recorrentes do pensamento budismo. O que elas significam? Ótimo. Então, quando o Buda deu os primeiros ensinamentos, né, um dos primeiros ensinamentos que ele deu para nós foi o seguinte: deves conhecer os verdadeiros sofrimentos. Entende? E aí a gente pensa que os sofrimentos são esses sofrimentos que estão ocorrendo assim, né, agora, que estão assim, sabe, as pessoas nos hospitais, nas enchentes, né, para tudo que é lado, às vezes na China, às vezes aqui, né, agora a última no Iraque, Irã, sei lá, né, e aí, mas Buda não estava se referindo a esses sofrimentos que a gente está, né, comumente habituado, né. Buda estava se referindo ao sofrimento das vidas futuras. Ou seja, esse monte de sofrimento, esse oceano de sofrimento se repete, vida após vida. Percebe? Vida após vida. Né? Então, quando ele diz conhecer os verdadeiros sofrimentos, era entender o sofrimento das vidas futuras. Isso é importante porque a gente percebe o que nós temos que fazer aqui agora. Preparar as vidas futuras, entende? Aqui não é um fim em si. Entende? O segundo ensinamento que Buda deu, ele mostrou onde estava a origem dos problemas. A origem dos problemas, que está na nossa própria mente. A mente de raiva, a mente de apego, a mente de competição, a mente de inveja, essas coisas todas, né, que são maneiras distorcidas de viver aflições mentais, as pessoas sofrem com isso. Então, de onde vem a libertação? Libertação é exatamente um forte desejo, né, que nós podemos desenvolver, né, para alcançar essa dita cuja libertação. Né? Em sânscrito, né, usam-se uma palavra chamada nirvana, que também é bastante conhecida, né, e que nirvana exatamente é sinônimo de libertação. Né? Então a ideia é você fazer uma prática, né, e aí Buda também tem ensinamentos para alcançar esse estado. Né, um estado além da dor, que é praticar disciplina moral, ser uma pessoa ética, né, correta, praticar concentração, né, tudo isso para melhorar a nossa meditação e com a meditação alcançar estados, né, do nirvana, o estado além da dor. Né. E a iluminação, quando a pessoa alcança a libertação, né, ela está livre do sofrimento, ela entende perfeitamente como a realidade que é muito diferente do que a gente conhece, né? Mas ela percebe que os outros continuam a sofrer. Né? As famílias, né, mães e pais, entende? Então ele sabe e percebe, né, que conseguirá ir mais além. Aí ele pratica o quê? Principalmente compaixão. Medita muito, muito, muito em compaixão, né? Evolui espiritualmente, né? E aí ele tem todas as condições de alcançar a iluminação, o estado de se tornar um Buda. Entende? Então, no budismo, né, nós podemos e temos potencial para nos tornar um Buda. Aí alcançar a iluminação e ajudar todos os seres. Hoje há muito bombardeamento de informações e muita tecnologia de comunicação e, ao mesmo tempo, parece que as pessoas estão cada vez mais solitárias e angustiadas. O suicídio, inclusive de crianças e adolescentes, seria o resultado dessa angústia. Como o budismo vê essa característica do mundo moderno e como ele pode ajudar as pessoas? Olha, muito boa pergunta, porque de fato, né, nos últimos tempos, né, nosso planeta, digamos assim, nosso mundo, né, tem se transformado muito, né, com os desenvolvimentos tecnológicos, né, e principalmente de comunicação. Você colocou bem, todo mundo, criança, adolescente, né, já tem acesso ao WhatsApp daqui, dali, percebe? E você vê notícias de todas as partes do mundo, né, e consequentemente essa globalização, né, permite hoje que você tenha uma visão do mundo, né, praticamente online, né, 2, 3 horas de diferença. E aí, exatamente, nós não estamos preparados, né, para esse acesso maciço de informação. E nem os próprios dirigentes, entende? Nem os próprios líderes, que eram para ser líderes, né, que eles ficam, inclusive, de uma maneira, digamos assim, sem tempo para pensar e refletir, né,
Até porque tem poucas pessoas para isso, né, de tanta mudança que ocorre, né? Então, o que acontece? As pessoas ficam meio abaladas nos seus alicerces, nos seus valores, percebe? E aí, né, essa revolução na educação, entende? Mudou muito, porque inclusive também as pessoas, sei lá, 50 anos atrás, né, as esposas, as mães não trabalhavam tanto. Aliás, perdão, trabalhavam muito, em casa, na criação, nesse processo, entende? E hoje em dia, né, já há um distanciamento, percebe? E aí as mães têm que trabalhar também na indústria, na comércio, essas coisas todas, né? É um desejo que elas têm, né? Que as mulheres têm disso, entende? Isso está ocorrendo, né? É uma onda, não adianta ir contra, né? Então, o que acontece? De fato, as pessoas ficam, às vezes, juntas, né, 5, 6 membros da família, coisa parecida, mas não há um diálogo, entende? Onde as pessoas possam trocar informações, entende? Então, há que existir ainda, né, um novo modelo de escola, né, que passaria até, né, com bastante palestras com os professores da escola, e aí os professores da escola poderiam passar isso para os alunos, entende? Talvez deixar um pouco de ensinar um pouco de química, um pouco de física, matemática, e começar a discutir cidadania, essas coisas todas, entende? Para que não haja essas pessoas, esses alunos, né, adolescentes, que começam a ficar quietos, começam, entende? Aí eles começam a ir para a internet, ficar lá 4, 5 horas, e começa, sabe? Né? E aí, às vezes, para os pais, né, o fato dele estar quieto 4, 5 horas ali, entende? É como se fosse uma tranquilidade, entende? Mas que, de repente, aparece uma notícia ruim, entende? Do adolescente se suicidar e coisa parecida, e aí coloca em xeque toda a sociedade. Esse lance, né, é altamente preocupante, porque ocorre em todos os países, entende? Japão, né, que teoricamente tem uma educação assim assado, né, Canadá, Estados Unidos, né? Aqui no Brasil as pessoas falam, não, mas é aqui que tem mais, é aqui que tem menos, mas é quase todos os lugares, né? As pessoas não conseguem compreender esse lance do suicídio. Entende? Como é que o budismo pode ajudar nisso? O budismo pode informar bastante, entendeu? Principalmente porque as pessoas não entendem esse lance de quê? De vidas passadas e vidas futuras. Então, cada um de nós traz uma bagagem, né? Traz o seu karma de vidas passadas, de às vezes ser introspectivo, quieto, coisa parecida, às vezes ser extrovertido, coisa parecida, entende? E assim por diante. Umas pessoas, né, são crianças, são compassivas, amorosas, se dão com todo mundo, outros são mais quietos, entende? Então, teria que entender um pouquinho mais sobre isso, entende? Porque tentar entender tudo só num contexto de uma vida, entende? Fica difícil explicar, né, porque essa violência, né, por exemplo, em cima das crianças, abusos, né, na educação, abusos horríveis, entende? Mas isso o budismo vê como causas e condições feitas em vidas passadas que amadurecem aqui e agora, entende? E aí a pessoa é prejudicada, coisa parecida, né? Mas é o resultado de ações de vidas passadas, entende? Então, esse entendimento, né, ajudaria muito as pessoas a compreenderem, né, esse aspecto, entendeu? Mas, e aí, claro, né, por exemplo, uma das principais maneiras de ajudar, né, é aprender a meditar. Né? Recentemente teve uns meninos lá na Tailândia, né, que passaram por um perigo de vida enorme, né, e com um pouquinho de meditação conseguiram se manter calmos, né, perante o frio, perante a fome, a sede, e conseguiram ganhar muito tempo e conseguiram ser salvos, entende? Então é bacana de mostrar para as pessoas que meditação não é uma coisinha simples, zen, cor-de-rosa, que não vai dar resultados, entende? Na medida em que você faz boas meditações, aprende a fazer boas meditações, você consegue resolver problemas bem cabeludos. Esses problemas não são problemas externos que eu estou falando, né? Meditação resolve um problema na mente, né? Nós que somos budistas, né, acreditamos, né, no que Buda disse, tudo depende da mente.
Então, se a gente consegue regular a nossa mente, entender a nossa mente, a gente consegue, né, externamente, no mundo externo, né, resolver e se comportar de uma maneira a sofrer pelo menos. Na lógica da vida ocidental, no corre-corre cotidiano, há espaço para a meditação? Olha, a nossa tradição, né, ela está se expandindo extremamente rápido no Ocidente, né, e ela tem nos 10, 15 últimos anos, a gente cunhou, né, o nosso guia espiritual cunhou uma expressão chamada budismo moderno, que significa exatamente isso, um budismo adaptado a esse tempo de correria, entende? Então, a nossa tradição, né, para provar isso, nós temos vários centros budistas na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos, França, né, mas que ficam, digamos assim, na mesma calçada, na rua, no centro. Entende? Ou seja, em vez de optar para ficar com os nossos centros budistas em retiros longes, sabe, no alto da montanha, debaixo da ponte, coisa parecida, entende? Nós temos um budismo que põe a cara, entendeu? Para quê? Para ajudar as pessoas, então elas têm muitos acessos, entende? E é isso, inclusive, uma das minhas funções aqui na região, entende? É colocar isso aqui na região, entende? Para que as pessoas possam, do mesmo jeito que entra num banco, né, para sacar alguma coisa, né, você pode entrar e fazer 15 minutos de meditação, 30 minutos. Então, é possível. A meditação deve ser feita sob orientação? Sim e não. O ideal é que tivéssemos uma orientação, entende? Que você pudesse, claro, depende de cada um, né, que precisa um pouco de orientação, entende? Mas também dá, entende? Para as pessoas com leitura, etc. e tal, entender esse processo. Mas é tão importante, né, e tão profundo, né, que seria interessante que as pessoas se interessassem por cursos de meditação, sabe, que pudessem, né, fazer inicialmente uma meditação respiratória, percebe? Uma meditação em amor, uma meditação em compaixão, percebe? E aí a gente aprende muito, entende? E aí em várias circunstâncias, doenças, estresse mental, doença mental, essa meditação vai ser o remédio, que vai colaborar, inclusive, muito com os outros remédios, né, os remédios comuns, entende? Que aí a pessoa vai aceitar as doses, às vezes, de quimioterapia, radioterapia, né? E principalmente, por exemplo, se as pessoas meditar sobre esse problema do suicídio, entende? Então, se todos nós meditarmos, né, vai ajudar muito esse lance do suicídio, entende? Porque o que acontece? Há um progresso enorme na parte de química, entende? E remédios interessantes para evitar a depressão, né? Mas, não obstante, está aumentando o número de suicídios, entende? Então, se algo mais tem que ser feito, entende? Então, se a gente agregar, né, esses tratamentos, né, e meditação, vai ajudar muito. O problema, principalmente, da pessoa que está em depressão, né, e pensa em suicídio, essas coisas todas, né, é que ela não se abre, entende? São doenças que tem na própria mente, né, e que a própria pessoa não consegue diagnosticar, entende? Ela não consegue que está indo para um lado negro da própria vida, da própria mente, entende? Então, se ela falasse, né, se abrisse um pouco, já seria a solução enorme, porque começa a resolver. Cada vez que você compartilha a informação que está com você, se abre, né, é o começo da solução. O pensamento religioso tradicional do Ocidente é baseado num Deus. Há ainda outras religiões que se referem a mais deuses, inclusive no Brasil. O budismo, no entanto, ele não é teísta, mas também não é ateísta. Isso não dificulta um pouco a tarefa de difundir o pensamento budista no Brasil, cuja maioria da população é cristã e logo acredita em Deus? Poderia, entende? Mas acontece que as pessoas, né, são muito práticas, entende? E elas procuram o tempo todo soluções práticas, percebe? Soluções práticas, entende? Então, momentaneamente, ela pode até, como ela quer resolver os seus problemas, ela abre mão, entende? Né, desse Deus, digamos assim, né, para poder saber o que pode resolver com a meditação, com as preces budistas, com as cerimônias budistas, etc. e tal, entende? Então, a partir daí, ela começa a ter uma outra visão,
uma outra visão, né? Então tem muito espaço para isso, entende? É claro que a gente percebe, né, que há um, digamos assim, não no Brasil, né? O Brasil é fantástico, não é, né, algo maravilhoso, entende? E um povo maravilhoso, entende? Nós estamos passando uma fase um pouco sectaristas, do ponto de vista político, do ponto de vista até religioso, entende? Que é perigoso também, entende? Mas eu acredito que a gente vai passar isso, entende? Mas o budismo, aqui no Brasil, somos minoria, entende? Mas em outros lugares, né? Tem algo que é perto de 300 mil praticantes? Aqui no Brasil mais isso, exato, entende? Mas em outros países, né? Sabe, é muito, né? E o budismo ele se caracteriza por ser a segunda religião de todo mundo. Sabe? As pessoas perguntam a primeira religião e qual é a sua segunda, entende? Então, a grande maioria se identifica com o budismo, entende? O que é um ótimo sinal, entende? Porque, no final das contas, o que precisamos é resolver os problemas. Né? O budismo ele tem uma característica de ter uma proposta muito tolerante. É possível, então, uma pessoa ser católica, ser evangélica ou ser da Umbanda e também frequentar um templo budista? É possível, ainda mais aqui no Brasil, né? Que às vezes a gente tem essa sincretismo, isso, sabe? Ou seja, às vezes no mesmo dia a pessoa consegue, sabe, participar de duas, entende? Mas não é o desejável, entende? Porque aí a pessoa não consegue tirar bem proveito, né, de cada uma delas, entende? Né? Então essa mistura, né, não é uma coisa que a gente aconselha, entende? Mas que é possível, principalmente que essas pessoas estão nessa fase, entende? Nessa fase de querer melhorar, se ficar livre do sofrimento, essas coisas todas, entende? E às vezes ela fica 10, 15 anos na sua religião e tenta alguma coisa diferente, entende? Mas continuamos assim, né? Todo mundo aberto, praticamos em nome de todo mundo, entende? Não importa quem, porque não importa a religião que a pessoa tenha, né? Se ela tiver sofrimento, é objeto de nossa compaixão, entende? Então... Em Balneário Camboriú, Monge Gueden, um vereador tenta obrigar alunos da escola pública municipal a escutar diariamente trechos da Bíblia. Os críticos desse projeto afirmam que isso desrespeita crianças que vêm de famílias e religiões não cristãs. Como o senhor vê propostas como esta, já que uma das características do budismo é justamente a tolerância e o respeito ao outro? Olha, isso é interessante, né, a proposta dele, na fé que ele tem, percebe? Né? Mas hoje em dia, né, a gente percebe logo que é inaceitável. Né? Por quê? Porque a escola em si é um lugar de aprendizado, entendeu? Que nós temos que ensinar bastante a criançada, porque o mundo é competitivo, entende? Não só entre nós, mas depois tem que competir, né, com a indústria lá fora, e etc e tal, entende? Então, eu acho que se for ensinar, né, teria que ter abertura para todas as religiões. Entende? O que às vezes é difícil, porque você tem várias religiões, né? E a gente não tem tantos professores em cada cidade do Brasil para fazer isso, entende? Eu acho que forçar, né, não convém. Eu acho que as pessoas deviam achar outros meios, né? Mas não ali na escola. Né? E aqui no Brasil, a gente sabe também, ainda tem bastante escolas que são, digamos assim, de origem cristã, outras evangélicas, outras adventistas, entende? Então, eventualmente, os pais podem ter essa opção, né? Mas eu acredito que uma grande maioria das escolas, elas deviam ser laicas, entende? Porque e depois, né, a gente sabe também que as crianças crescem e depois elas fazem outras opções. Né? Embora tenham sido obrigadas, entre aspas, a aprender, elas acabam tendo outras opções. Depois do ataque terrorista de adolescentes em uma escola de São Paulo, Santa Catarina registrou casos de ameaças de alunos em escolas públicas. Qual a melhor forma de lidar com essa situação que tem gerado medo e dúvidas? Qual a conduta mais adequada das autoridades e também das famílias em relação
a essas crianças e adolescentes? Olha, é uma situação difícil, entende? Porque é uma bolha, né, que tenta espaço, entende? Então, eu acho que para neutralizar essa tendência, essa bolha, né, eu acho que era preciso, em todas as escolas, os municípios, né, as pessoas se conscientizar e começar, por exemplo, né, muitas palestras, né, formação para os professores ele terem condições de repassar isso para os alunos, né, de tal modo que dentro da escola, da classe de aula, entendeu? As pessoas conseguissem conversar com os alunos, dar palavra para cada um, entende? Democraticamente, o que você acha sobre isso? Fazer um debate uma vez por semana, entende? E, provavelmente muitos vão dar vazão aos seus pensamentos, coisas parecidas, que tem que ser encarados com respeito, entende? E eu acho que o fato de dar vazão a esses pensamentos, que às vezes podem ser radicais, extremos, às vezes esdrúxulo, coisa parecida, mas numa sociedade comunicativa, como a gente já colou, isso seria extremamente necessário, entende? Isso daria ajuda, sabe, para acalmar entendeu? Mas não continuar com a escala clássica, fechada, entende? Aula disso, aula daquilo, coisa parecida, porque eles se veem mal nesse esquema muito fechadinho, assim, sabe? Um tipo de revolução que está ocorrendo, entende? Mas eu acredito que com bastante informação, para todos os níveis, inclusive para a criançada, que tem uma capacidade maior do que a gente imagina, né, seria muito bom, seria meu conselho. Onde hoje encontrar o budismo aqui na região da Foz do Itajaí? Olha, essa pergunta é difícil para mim porque eu não conheço todas as ramificações budistas aqui no estado, sabe? Eu sei, por exemplo, em Florianópolis, né, existem algumas, né? Então eu posso falar, digamos, da minha tradição, né, mas que ainda está aqui no estado muito incipiente. Nós temos 10 centros de Dharma aqui no Brasil, né? E estamos em Cabriúva, em São Paulo, um templo budista enorme, lindo, lindo, que vale a pena uma visita, né? Mas aqui, né, em Balneário, a gente tem uma pequena sala, ainda muito remota, uma pequena sala onde a gente faz cursos de meditação, percebe? Onde fica essa sala? Ela fica na Rua Suíça, né? E é fácil de achar, porque o hashtag é MeditarBC, entende? Aí você acha a gente no Instagram, no Facebook, entende? É fácil de descobrir a programação, entende? Mas então a gente, da nossa tradição é isso, mas eu sei que há outros, né? E as religiões, diga-se de passagem, elas tinham que se modernizar, entende? Tinham que se modernizar, né, para chegar mais junto ao seu, né, incluindo as próprias crianças, entende? Então a gente tem aulas para crianças, as coisas todas, né? Mas seria interessante que todos fizessem esse esforço, entende? Porque é uma grande revolução de informação para um lado e para o outro, entende? Então é uma coisa que mereceria, sabe, um cuidado de todos, né? Entende? Não é só os pais que são os responsáveis, não é só a classe política, eles não têm condições de segurar a barra de todas essas demandas sociais, essas coisas todas, entende? Mas a gente tem que fazer muita palestra, muitas formações, escutar mais as pessoas, entendeu? Para poder resolver esse problema.